Com a Black Friday chegando, muita gente já se movimenta para aproveitar oportunidades de desconto. Mas é preciso ter cuidado, hein, gente, para não cair em golpes de forma alguma, como sites e links falsos, prazos e valores de entregas abusivos, Mari. Ou simplesmente, Arthur, acabar comprando coisas desnecessárias, né? E acumular aquelas dívidas que depois ficam muito difíceis de serem pagas. Para falar mais sobre esse assunto e dar dicas também de como não cair nesses golpes, o quadro Fala Defensoria de hoje recebe a defensora pública Estela Waxberg Guerrini, coordenadora do Núcleo Especializado de Defesa do Consumidor da Defensoria Paulista. Seja bem-vinda, Estela. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. E retornar aqui mais uma vez a essa casa. Prazer é todo nosso. Estela, começa contando pra gente, então, quais são as principais dicas nessa Black Friday, né? Que as pessoas têm que ficar atentas para não cair em golpes ou em dívidas e juros, principalmente, né? Aqueles dizeres pequenininhos, né, Arthur, que ficam bem embaixo, que falam dos juros ou, enfim, da falta de pagamento, que ninguém lê. Todo mundo só lê ali o principal, né? Acho que são várias dicas importantes que podem ser dadas para os consumidores, né? Sempre que tem uma promoção é muito tentador fazer compras, aproveitar esses momentos. Justamente é um momento que, de fato, podem existir valores mais baixos de produtos que realmente são essenciais e as pessoas precisam adquirir. Mas existem alguns cuidados que podem ser tomados, né? Primeiro, é sempre importante fazer uma boa pesquisa de preços para que não se caia em falsas promoções, dizendo assim, né? Muitas vezes a gente sabe de algumas lojas, alguns fornecedores que fazem um anúncio de um preço, dizendo, metade do preço, mas na prática é o que a gente conhece por a metade do dobro, né? Então, assim, o preço na verdade já era aquele antes, mas um pouco antes de chegar a Black Friday, sobem os valores de alguns produtos para depois fazer uma suposta promoção. Na prática não é uma promoção. Então, é sempre muito importante também fazer essa pesquisa, fazer um acompanhamento de preços ao longo do ano também, para saber se aquilo de fato é uma promoção. Importante comprar, no caso de compras pela internet, comprar de sites que sejam confiáveis. Não comprar de sites que você nunca ouviu falar. Fazer uma pesquisa antes na internet para saber se existem reclamações sobre aquele site, para ver se entrega direito. É importante investigar também, quando se compra pela internet, a política de troca e devolução. É um direito do consumidor, o direito de arrependimento. Ou seja, quando você compra alguma coisa sem ver aquele produto, você tem o direito de se arrepender daquela compra num prazo de 7 dias, contado da data do recebimento daquele produto na sua casa. Então, é muito importante já ver se aquela loja, apesar de ser obrigada, claro, a seguir o Código de Defesa do Consumidor, é importante que ela deixe claro isso no site, para que você tenha muita tranquilidade de fazer aquela compra e saber que depois você vai conseguir resolver qualquer eventual problema de uma forma mais tranquila. E é importante, claro, a gente sempre gosta de dizer isso, exercer um consumo consciente, né? Não sair ali naquela afobação de sair comprando coisas que não necessariamente sejam de fato importantes e que você realmente precise delas. Até para também não ter um risco depois de se endividar e não conseguir pagar aqueles valores e considerando também tudo mais que a gente precisa pagar na vida, não é? Você disse agora há pouco sobre as questões da internet, ligadas às promoções na internet. É claro que muitos consumidores vão procurar as lojas físicas, já têm feito exatamente essas pesquisas, mas vamos nos atentar, claro, às promoções, ditas promoções, então, na internet, porque tem detalhes ali que são importantes. Você já trouxe algumas reflexões, mas vamos aprofundar um pouquinho mais nessa seara, por favor. Vamos lá, quando a gente faz uma compra pela internet, né, como eu disse, alguns pontos ali que são importantes verificar, site confiável, a gente sempre gosta de dizer assim que tem que ter aquele símbolo de um cadeado no www ali em cima, né, no endereço do site, é importante que tenha. Quando vai fazer algum tipo de... Quando vai fazer quando vai fazer o pagamento, é importante verificar se o link eventualmente gerado para fazer o pagamento é de uma empresa também confiável, com uma reputação boa, a parte do pagamento, né? Eventualmente não ser remetido de uma página para outra e cair numa página estranha, que aparentemente é de um banco, mas, né, você não tem certeza. Então, sempre olhar para essas questões para não correr riscos, né?
Como dito também, é importante verificar essa política de troca, devolução. A gente sempre recomenda que se faça essas pesquisas de reclamações. Existem sites, por exemplo, públicos, como consumidor.gov.br, onde é possível. Fundação Procon de São Paulo também tem uma lista de empresas que são confiáveis ou aquelas que não são. É importante também fazer esse tipo de pesquisa antes de realizar uma compra pela internet. Stella, você comentou sobre esse tempo de arrependimento, então, né? Que são 7 dias após esse produto chegar na sua casa. Mas a gente sabe que uma série de lojas, quando o consumidor realmente se arrepende e entra em contato, a loja vem com um monte de desculpas dizendo que então não pode, né, receber de volta esse produto, alega que não é verídico, não é factível, então, que esse consumidor peça essa devolutiva. Nesse momento, o que as pessoas devem fazer? Como proceder? Recorrer direto ao Procon? Sim, as pessoas devem sim procurar órgãos de defesa do consumidor, e aí o Procon realmente é o primeiro órgão que a gente pensa para onde os consumidores podem se dirigir. Eu acho sempre importante, no entanto, antes de procurar os órgãos de defesa do consumidor, como Fundação Procon, tentar fazer um registro da resposta da loja, né? Para que também para que o consumidor tenha esses subsídios já prontos, materiais, para depois levar a sua reclamação para frente. Então, comprei uma coisa, me arrependi, entrei em contato com a loja, tenta fazer isso por escrito, seja mandando e-mail, seja, às vezes as lojas possuem canal pelo WhatsApp, mas que haja algum tipo de registro escrito, até com número de protocolo, com o nome da pessoa com quem você falou, data, horário. É sempre importante ter isso anotado. E aí sim, havendo uma negativa da loja em cumprir a lei, afinal de contas, é importante que isso seja dito, aí sim levar a essa reclamação por exemplo, a Fundação Procon e outros órgãos também, mas acho que a Fundação Procon é aquele primeiro órgão que tem essa atribuição de resolver ali o problema de uma forma mais célere. E eu gostaria também de lembrar que existe essa plataforma que é do Ministério da Justiça, que é o www.consumidor.gov.br. Nessa plataforma, o consumidor ele pode entrar ele mesmo, fazer o seu login, seu cadastro, fazer a sua reclamação, e aí a empresa tem as empresas cadastradas a essa plataforma, e as grandes empresas hoje em dia elas têm até 10 dias para poder dar uma resposta. E ao final de tudo ela será avaliada. Então, é uma plataforma que tem também um potencial de bom funcionamento e de boa resposta para os consumidores. Stella, você falou também sobre o consumo sustentável. Antigamente não se falava muito sobre essa questão, né? Porque as pessoas estavam ali com vontade de comprar e não estavam nem aí, enfim, né? Trazendo português bem claro. Hoje existe, então, sim, essa ideia cada vez mais de um consumo sustentável. As lojas, elas querem vender, né? Então, acho que é importante trazer também essa ideia no virtual também, porque o virtual está cheio de promoção, se de fato pode estar mesmo, né? Mas é preciso que também o consumidor não saia ali logo comprando tudo. Tem que ter limite. É importante que as pessoas tenham isso mesmo claro, né? Qual é o limite de cada um? Claro que as pessoas têm necessidades diferentes, têm desejos diferentes, acho que desejo também faz parte, né? Não é só a necessidade de ter aquilo, mas existem também, acho que os consumos que partem de um desejo de ter alguma coisa. Mas é preciso que cada um faça a sua reflexão do que de fato você tem condições de ter, do que não é um excesso. E acho que principalmente condições financeiras de pagar aquilo sem que você comprometa outros aspectos importantes da sua vida, né? Considerando que a gente veio de uma pandemia, de um aumento em desemprego, uma crise econômica de uma forma geral, né? A gente sabe que a população de uma forma geral tem hoje menos condições financeiras, né? E a gente está aos poucos recuperando isso. Acho que é importante essa reflexão geral, né? De não se endividar para ter qualquer coisa a todo custo, né? Ver o que de fato cabe na sua capacidade de pagamento a longo prazo, porque muitas vezes a gente parcela alguma coisa achando que, considerando só o que você vai gastar no mês, mas é importante saber o que aquilo vai representar no seu orçamento a médio prazo, a longo prazo, né? Então, hoje, aquela parcela de R$30 cabe no meu bolso, mas vão ser 12 vezes de R$30. O que significa isso na prática, né? E o consumo consciente também passa
até por questões ambientais e sustentáveis, né? Não é só um aspecto financeiro. E o planeta pede isso também, né? Então, é importante, existem ali o que se fala dos 7 R's, 8 R's, 10 R's, são vários R's, mas assim, eu vou resumir todos eles em poucos R's só para simplificar. O que significa isso? Antes de comprar, adquirir alguma coisa, é importante primeiro refletir. Eu preciso mesmo disso? É importante pensar, tem como eu reutilizar alguma coisa que eu já tenho? Tem como eu consertar alguma coisa eventualmente que eu tenho e conseguir reaproveitar aquilo? Tem como, por exemplo, eu comprar usado num estado bom? Claro, a gente não está sugerindo que se compre coisas usadas em qualquer estado, a gente entende que também isso não faz sentido, mas muitas vezes a economia circular entre pessoas, né? A gente tem notado que há muitos grupos de WhatsApp de classificados, de compra e venda, então, eu comprei tal coisa, meu filho, que é criança, geralmente criança usa há pouco tempo, perdeu o tênis, mas o tênis ele usou só 2 vezes, então eu estou aqui revendendo. Aí o outro fala, puxa, eu vou comprar aqui para o meu filho e tal. Então, essa economia circular é bastante interessante também, porque é um reaproveitamento daquilo que já está em circulação. Então, são elementos também para a gente pensar nas embalagens que são utilizadas, né, que não são tão necessárias. Isso também passa por um pensamento do que é um consumo consciente. Agora, Estela, tem outro ponto também que eu gostaria que você trouxesse para a gente, em termos de denúncias ou de reclamações. Quais são as principais que a Defensoria Pública recebe hoje e em quais setores ela atua mais efetivamente com relação a esse problema, né, entre consumidores e lojas? Existem, acho que, diversas ordens de problema ali, né, nessas relações de consumo, mas quando a gente pensa em serviços e produtos, né, em compra de produtos e contratação de serviços, existe primeiro um problema de não entrega, né, quando a gente compra pela internet, ou quando compra alguma coisa, contrata um serviço, de uma execução que não foi feita de acordo com aquilo que era esperado, e aí aquilo precisa ser consertado ou reparado. Existe o grande problema que a gente vê aumentando agora, que é o problema dos golpes, né? Então, não é exatamente uma relação entre o consumidor e o fornecedor, mas é o consumidor achando que está comprando daquele fornecedor e não está. Está comprando de um terceiro que, na verdade, é o tal golpe, né? Então, é gerar o boleto falso, enfim, fazer transferências por Pix achando que você está adquirindo alguma coisa e, na verdade, você não está, você está caindo num golpe. A gente tem visto isso aparecer não só na parte de compra de coisas, né, mas de uma forma geral, em relações bancárias, né, de empréstimo, né, de contratação de empréstimo, que é importante dizer porque muitas vezes as pessoas fazem empréstimos para justamente conseguir comprar um carro, comprar uma geladeira, comprar outras coisas. E aí, nessa contratação de empréstimos, as pessoas acabam caindo em golpes, né? A gente tem visto isso aparecer bastante na Defensoria e é um problema que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor como um todo, que engloba defensorias do Brasil, Ministério Público, PROCON, sociedade civil e a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, está todo mundo com um olhar atento para isso e pensando o que é possível fazer para diminuir isso e até para alertar os consumidores a não cair ou cair menos, se possível, nesse tipo de golpe, né? Porque a gente sabe também que existe muita criatividade e cada dia é uma situação nova que a gente vai descobrindo. Para amarrar tudo isso, Estela, vamos trazer então, né, ao nosso telespectador, ao cidadão paulista. Vocês estão prontos e preparados para ajudar, então, a quem precisa? A Defensoria Pública está sempre de portas abertas, né, para atender a população mais carente aqui do estado de São Paulo. Acho que é importante também que isso seja dito. Claro, a Defensoria Pública é uma instituição que atende um grupo específico de pessoas, né? São as pessoas mais carentes, mais vulneráveis aqui no estado de São Paulo. E Defensoria Pública sempre ali de portas abertas, né? Para atender essas pessoas em quaisquer problemas que elas tenham, que digam que estejam nas atribuições da instituição. Existe ali no site da Defensoria as formas de agendamento para fazer esse primeiro contato e para que haja esse primeiro atendimento na instituição. Então, tem um 0800 que está lá no site. O nosso site é o defensoria.sp.def.br. Então, enfim, sempre que for preciso, pode-se recorrer à Defensoria, assim como pode-se recorrer, no caso das relações de consumo, PROCON, Ministério Público,
e esses outros canais como o consumidor.gov que eu mencionei, que aí é o próprio consumidor que busca uma solução ele sozinho, para casos talvez menos complexos, que não exijam uma resposta judicial, né? Claro, se exigir uma resposta judicial, sem dúvida vai ser necessário ter ou um advogado ou defensoria pública junto. No nosso bate-papo de hoje, nós recebemos Stella Waxberg, coordenadora do Núcleo Especializado de Defesa do Consumidor da Defensoria Paulista. Obrigada, Stella. Muito obrigada, eu que agradeço.